Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre a condição humana segundo a filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt foi uma filósofa que viveu na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial. Ela teve que migrar para os Estados Unidos e escreveu lá toda a sua obra, principalmente sobre a condição humana. Ou seja, o modo como o meio no qual uma pessoa vive acaba determinando a sua condição. Ao fazer isso, ela se afastou um pouco do conceito tradicional da filosofia de natureza humana, preferindo tratar da condição humana, já que o meio e as relações determinam muito do que o ser humano vem a ser. Vamos falar disso começando por Veludo Azul, filme de 1986 do diretor David Lynch. Esse filme, o Jeffrey, interpretado pelo Kyle MacLachlan, ele vai para uma cidade pequena e lá encontra Sand, que é a Laura Dern, e ele encontra uma orelha num terreno baldio e começa a investigar. Fica bastante curioso a respeito daquilo e junto com a Sandy, que é filha do delegado de polícia, eles vão mergulhando cada vez mais naquela investigação. Até que num determinado momento ele conhece a Dorothy, interpretada pela Isabella Rossellini, uma mulher pela qual ele fica absolutamente obcecado. Só que a Dorothy tem uma relação com o Frank, interpretado pelo Dennis Hopper. Ele é um homem extremamente violento, possessivo, ciumento, neurótico, enfim, uma série de adjetivos nada nobres que vai fazer com que a vida do Jeffrey se torne um verdadeiro inferno. Ele era um rapaz tranquilo, um rapaz comum, que acaba sendo envolvido numa situação, num contexto de uma cidade, numa situação específica, que vai levá-lo à beira da loucura. Então, o ser do Jeffrey vai se modificando muito em função do ambiente no qual ele convive e das pessoas com as quais ele se relaciona. O seu comportamento vai se tornando também obsessivo e muito imprudente, porque várias situações nas quais ele se mete acabam colocando sua vida em risco e ele faz isso sem pensar, sem raciocinar, sem deliberar os prós e os contras. Chega um momento no filme que ele não consegue nem fugir e nem pensar com clareza. Ou seja, totalmente diferente daquele moço do começo do filme. É um ambiente no qual as paixões extremas se unem a um ambiente desarrazoado, um ambiente totalmente sem sentido, e as pessoas agem de acordo com os seus impulsos mais primitivos, agem como animais primitivos, primários, apenas nos seus interesses, nas suas paixões mais imediatas. São relações calcadas no abuso, na violência, na ignorância e assim por diante. Então é um ambiente no qual relações abusivas se constituem e as pessoas também se constituem a partir dessas relações. O próprio Jeffrey se torna uma alma decadente tanto quanto as pessoas daquele lugar, uma alma sôfrega, uma alma desorientada. Conclusão, não é possível ser saudável naquele ambiente nem na companhia daquelas pessoas. E é isso que o Jeffrey acaba concluindo, não racionalmente, mas sentindo em si mesmo. O outro filme, Hannah Arendt, de 2012, é uma biografia da própria autora que nós estamos discutindo. A Hannah Arendt é interpretada pela Bárbara Sukowa. Ela é uma judia alemã que acaba vivendo ali no contexto da ascensão do nazismo na Alemanha e, por conta da sua origem, acaba tendo que emigrar para os Estados Unidos em 1941. Lá ela encontra espaço e ambiente para desenvolver toda a sua obra. Já que na Alemanha não dava certo para ela por conta da perseguição, nos Estados Unidos ela encontrou um ambiente favorável para a sua produção, no qual ela se desenvolveu como grande pensadora. A convite da revista The New Yorker, a Hannah Arendt então vai cobrir esse julgamento. Lá ela percebe que o principal acusado, o Eichmann, ele não poderia ser considerado culpado em função das circunstâncias nas quais ele agiu. Ela sofreu muitas críticas da comunidade judaica, críticas terríveis, inclusive depreciando toda a sua biografia,
Sofreu também perseguição ideológica por parte de vários grupos ativistas em função de direitos humanos, enfim, ela teve a sua vida toda conturbada por causa desse fato. Mas o que interessa para nós é o que ela concluiu a respeito disso. A respeito do caso Eichmann, ela disse que ele agiu sem considerações de natureza ética. Ele era apenas um burocrata e não um monstro. Ou seja, ele obedecia ordens específicas, sem questionar os seus líderes, sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, porque ele era um bom funcionário, ou seja, exercia bem as funções que lhe eram delegadas. A condição do Eichmann, portanto, o absolvia das acusações que pesavam contra ele. Para Hannah Arendt, o único pecado, o único erro do Eichmann foi recusar a pensar, ou não pensar, não exercer a função que é condição distintiva do ser humano, que é raciocinar. Então, nesse sentido, ele era apenas um idiota, uma pessoa vazia, mas não um criminoso, não um monstro. Então, todo esse contexto, em duas linhas, serviu para, primeiro, a Hannah Arendt sair da Alemanha e ir para os Estados Unidos, fazer todo o seu trabalho, e depois o mesmo contexto, a circunstância, o ambiente, serviu para ela fazer as suas análises e chegar a conclusões a respeito não da natureza humana, mas da condição humana a partir do caso Eichmann. Então, dois filmes, Veludo Azul, de 1986, e Hannah Arendt, de 2012, tratando da questão da condição humana determinada pelo ambiente e também pelas pessoas que convivem no mesmo espaço. É isso aí, gente. Valeu. Espero que vocês se inscrevam no canal, deem likes. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.